O negócio é o seguinte, não vem todo mundo. É. Né? Era aquela pegada do semestre passado. Tá. Eu fiquei tão feliz quando eu vi a lista, mas quando vem para a aula, metade. Metade da turma, né? São quantos inscritos no total? 18. A gente tem 18. Mas a média, 3, 6, 7. Hoje tem 7 no primeiro dia, 2, 4, 6, 8 no primeiro dia. Dia 12 eu tenho que saber quem que veio, porque eu acho que não anotei. E hoje é então de 7, 8. Eu não sei se a Pietra apareceu, mas hoje ela veio perguntar, tirar umas dúvidas comigo também. Eu tirei umas dúvidas com A ela. Pietra está aí hoje. Ela tá aí vindo. hoje. A Pietra tem que dar uma segurada. Vou pegar ela depois e falar: mulher, não desiste, não. Então, ela estava aqui e saiu. Talvez ela entre novamente. Eu sei que a Sexta-feira à pessoa. noite, né, prof? Chega essa hora, começa a dar um sono. Ainda mais remoto. Quando é presencial, a gente tem um cafezinho, um pão de queijo, né? A gente tem aquelas nossas práticas lá. Aí o povo se anima, né? Agora, quando é em casa. Essa hora. Ó, o maridão tá fazendo comida, vai ter um vinhozinho pra gente tomar. O meu foi tocar, me abandonou, deixou sozinho dentro de casa. Daqui a pouco tá aí. Enfim, vamos que vamos. Mas na hora que ele chegar, ele prometeu trazer sorvete, então tá bom. Então. Que ótimo. Bonitinho. Então, vamos lá. Lucas, Gabi. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só 5. Pronto, professora. Não sei se tá certo, mas tá feito. Também tô pronto aqui. Que bom. Eu tô travada em um. Eu vou ver os outros pra ver o que colocar. Faz uma colinha. Eu tô no penúltimo também. Mas eu acho que eu tô perdida num, mas o resto foi. Quem quer ser o primeiro, primeira? Eu. Então vamos daí, lá, André. se tiver ruim, daí já dá uma considerada, né? Porque primeiro, né? O resto pode... Vamos lá. Já podemos copiar? Pode, eu deixo. Compartilha aí, André. Isso. Tá compartilhando, já foi? Tá vindo. Vamos lá. Foi. Tá bom. Tá, daí primeiro, comparação. Eu peguei a imagem direita, imagem lá do Google de Tóquio, e a esquerda é de Paris. Comparação foi que, para mim, as duas são capitais, né? Dos seus respectivos países e são cidades muito grandes. Porém, né, como a imagem aérea, a gente pode ver muito bem como é que é a organização, né, ou da urbanização da cidade, né, como foi o planejamento totalmente diferente, né. Paris com as suas ruas mais retas, né, e todos em prédiozinhos que formam aqueles bloquinhos, e daí em Tóquio como é tudo meio, digamos, organizado, né, só que uma desorganização organizada, em que é tudo mais sinuoso, torto, né, com as coisas, muito prédios aqui, se dá casas mais baixas de um lado. E o interessante nessa imagem que quem fez o planejamento dos distritos da Paris Velha, né? A Paris Velha é em sistema de caracol feito por Napoleão. Então você tem o primeiro distrito que é perto da Torre Eiffel, aquela região ali mais famosa, né? Então tem o segundo distrito, o terceiro, o quarto, e ele é em caracol. Por exemplo, quanto mais longe, né, quanto 10, 11, mais distante é do centro. Então, torna-se o quê? Espaços menos valorizados. O que está acontecendo hoje? Há hotéis de 1.700, espaços, né, de 1.700 estão sendo comprados, né? A mesma coisa que está acontecendo lá em Portugal, a gentrificação, né? Então, grandes empreendedores estão comprando esses espaços, transformando em hotéis e, de uma certa forma, começa a expulsar esse povo dali, sabe? Então, que é o fenômeno da gentrificação. É uma pressão maior e aquele povo começa a ter problema de vivência porque começa a mudar a função daquele espaço. Vai lá, querido. Só um comentário. Não, perfeito, muito bom. Daí, Aura. Aí eu peguei a cidade de Meca, na Arábia Saudita. Aqui à esquerda é uma parte normal da cidade, né, mais subúrbio. E daí aqui à direita é a região central, né, que tem aquele... Esqueci o nome do monumento aqui da cultura... sim. Religião muçulmana. Uma sugestão. Bota sempre o nome na imagem. O nome do que? Da cidade, tu diz? É. Tá, sim. Fica mais fácil.
Daí, aqui, né, é bem a Sim. região central, né? Tem um dos maiores prédios do mundo, esse aqui, que eu não sei o nome, que é essa torre do relógio. E daí aqui é onde tem os eventos, né? Que enche de gente. Um dos Sim. maiores pontos né, que tem a peregrinação e tal, né? Uma diferenciação, né? O centro da cidade é totalmente diferente do subúrbio, por causa deste monumento. Daí, região, peguei imagem uma de Pomerode, a da direita de Blumenau. Região sul aqui, né, que tem muita a influência da cultura germânica, né, em Uhum. determinadas partes, daí eu quis fazer essa comparação. Comparação não, né, essa Porém, junção. porém, elas são, por exemplo, é região sul. Você teria que É, pegar uma outra região para fazer esse contraponto. sim. Eu pensei, na verdade, do que eu entendi, eu li, não pensei bem em região sul, né, pensei mais na região de cultura germânica do estado, né? Porque Sim, lendo ali, eu acho que região deveria ser aquilo que a gente acha de semelhante, né? Para formar uma região. Daí, não achei que era essa a intenção, no caso. sim. Não, eu entendi isso que quer dizer. Mas Aham, se você fizer uma atividade, se você estiver trabalhando com o conceito de região, né? aham, Então, aquele exemplo que eu dei. Por exemplo, região do Cerrado e região da Savana, por exemplo. aham, Né? sim. O que diferencia ali é a cobertura vegetal. Né? Mas eu Certo? entendi o que você quis dizer. Então, Não. Uhum. para explicar o que é região, quais são as características semelhantes, né? E elas, o que diferencia para ser região, né? Nesse sentido. Ah, tá. Agora eu entendi. Tá, a fronteira, à esquerda é o Haiti, à direita a República Dominicana, e aqui fica bem a fronteira, né? Dá de ver bem, né? Só olhando a imagem assim, não precisava nem das bandeiras. Você conseguiria ver perfeitamente, né, a diferença entre os dois países, né, em relação à política de proteção ambiental e tal, como um lida e como o outro lida. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. A hierarquia, eu pensei na hierarquia social, né? Eu tentei achar qualquer outra imagem que não fosse aquela de São Paulo, do Sim, Morumbi, do prédio, sim, sim. com com Paraisópolis do Siderópolis, lado. Paraisópolis, né? Paraisópolis, isso. Daí eu peguei aqui, essa aqui é de Salvador, parte da Ótimo. litoral, né? Uns prédios muito bonitos aqui, provavelmente caríssimos, e aqui logo ao lado, totalmente diferente. Ambos de frente para o mar, Uhum, né? sim, Ambos desfrutam dessa riqueza paisagística, né? Mas no aspecto do fenômeno econômico é uma diferenciação enorme, né? com certeza. Bem interessante. Então, esses detalhes que a gente vai explorar com os estudantes, entendeu? É isso que a gente vai explorar. Imagina que bacana deixar eles trazerem essas imagens, né? Você mostra alguns exemplos, como vocês estão fazendo agora, e pede para eles buscarem isso, né? E aí é interessante que você pode trabalhar por revista para eles recortarem, para não ficar só no digital, sabe? Então, pode lançar uma, porque o que acontece? O digital facilita muito, né? Mas quando você trabalha com revista, você trabalha outras áreas do cérebro, porque eu estou mexendo com a mão, né? Porque eu estou mexendo com a questão motora, né? Vai lá, André. Mas revista hoje em dia é difícil de achar, né? Daqui uns anos mesmo capaz de sumir. Não, pior que é mesmo. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Mas eu penso mais na questão motora mesmo, né? Aham, Que quando você escreve, quando você toca, quando você cola, então você está mexendo com outras áreas e exercitando outros aprendizados. Né? Nesse sentido que eu falo, sabe? Por isso que eu sim. trabalho muito com o trabalho manual. Uhum. Não, quando eu tava no fundamental eu tinha bastante desse trabalho de recortar jornal, recortar revista, essas É, coisas. porque a intenção não é recortar o jornal, é o que te proporciona no cérebro. O recortar jornal ou colagem, ela te proporciona a tomar decisões que, em uma outra situação, você vai conseguir encontrar o caminho. É doido o negócio, mas é bem interessante. Uhum. Próximo. Esse aqui eu juntei três, porque eu achei que eles eram parecidos, mas não iguais. Daí, analogia, peguei duas cidades do deserto, uma Las Vegas, outra. Esqueci o nome dessa, acho que era Al-Eud, que é no Marrocos, se eu não estou enganado, que eu achei no Google. Olha que barato.
Daí é totalmente diferente, né? As duas são no deserto, só que, bom, uma, né, tem toda essa riqueza, né? Os padrões de distribuição, né, de recurso, né? O Las Vegas, todo mundo sabe, né? Cidade mundial do cassino, né? Tem totalmente uma... Lá tem muito capital, né? E daí Alwood, acho que eu mesmo nunca tinha ouvido falar, imagino que ninguém aqui tenha ouvido falar nessa cidade. E é só uma cidade comum no deserto, né? Enquanto a outra é uma capital global de turismo. E olha uma coisa que interessante, não tem telhado, né? Pois é, né? Vê que não tem. Por que não tem telhado, né? Porque tem um terraço ali, algumas têm telhado, né? Mas tem os terraços. Então, às vezes, por quê? Porque chove tão pouco, né? E muitas edificações não têm telhado mesmo. Outras têm. Mas é uma observação, né? Por que vou gastar dinheiro cobrindo, né? Também tem isso. E também tem a questão do calor, né? A telha ela gera mais calor dentro da tua casa, então num lugar Muito desértico. bom, muito interessante. Fechou. Vai, André. Daí, mudança, peguei o GIF de Brasília. Eu tinha a data aqui, só que por algum motivo sumiu. É de 1984 até 2020, eu acho, 2018, uma coisa assim. Daí, né, a mudança, como foi crescendo Brasília, né? Muito bom. Muito bom. Daí, movimento, peguei daí o GIF do curso do Rio, como ele vai mudando de acordo com o tempo, né? Sim. Alguns meandros sendo abandonados, né? Uhum. Muito bacana. E difusão, esse eu não entendi muito bem. Daí eu pensei na história toda ali da Coreia, né? Como depois da separação, né? Como a Coreia do Sul se desenvolveu tanto e a Coreia do Norte ficou para trás, né? Daí essa imagem de satélite noturno, né? Em que a gente vê a Coreia do Sul toda acesa, né? A China toda acesa, o Japão toda acesa, com, né? Energia elétrica e grandes Sim, cidades, sim. enquanto a Coreia do Norte lá toda escura. Não, é isso aí. Muito legal. Valeu, André. Muito bacana. Gostou da atividade? Aham, muito legal. Interessante, né? Sai do comum, né? É aquilo que eu falo, né? Daquele conteúdo de cartografia 1 e temática, olha a outra percepção que você vai começar a trabalhar com seus estudantes para eles entenderem quando for fazer uma leitura de uma imagem, de um mapa, de algum conteúdo. Não fica chato. E aí você incorpora aqueles outros elementos. Perfeito. Próximo. Quem vai? Posso eu? Pode. Estão conseguindo ver? Tá vindo. Tá dando pra ver legal? Sim. Aham. Tá. Bem bacana. Para comparação, eu peguei Você não primeiro quer colocar no modo de leitura? Fica maior? Do lado do slidezinho lá embaixo, ó. Aonde? É que eu nunca usei esse Ah, projetor tá. aqui. No seu canto inferior direito, Tá. tem a escalinha, tem uma apresentação. Do lado, parece um livrinho aberto assim. Que é o modo leitura. Tá vendo do lado do menos, que tem do zoom? Ah, tá. Tem aquela tacinha. Clica na taça. Pode ser ali ou do livrinho ali. É. Tacinha, tô full Não é perdido, taça, gente. O ícone tipo do lado do menos. um ícone do lado do menos. Não é tacinha, é como se fosse aquele negócio de apresentar, né? Sim, só que você fez numa taça. Clica em cima. Do lado esquerdo do menos, daquela onde tem tá ali o 72%, daí tem um mais, daí tem a escalinha e tem o menos. Ah, nossa, pra mim tá parecendo uma coisa completamente diferente que pra vocês, então. Não, é a mesma coisa que a gente tá vendo ali, ó. Tá vendo que tá escrito anotações? É no teu arquivo, ô Lucas. Ah, tá, peraí. É no teu arquivo. Lá embaixo. Não, lá embaixo. Embaixo que nessa telinha aqui, na tua tela. Isso aí. lado. Tanto faz, pode ser o modo leitura ou outro, tá? Perdão a burrice. Agora tá ok? Não, ainda não. Vai lá de novo. Não é que tu saiu, clica ali no negócio Não. de novo. Vai aí de novo. Isso. Aí.
Aí, isso. Agora sim? Agora foi. Beleza. Vai. Perdão a burrice. Faz parte, querido. A gente está aqui para aprender. Na comparação, então, eu achei legal pegar essa questão das palafitas, né? Que aqui na esquerda a gente tem um exemplo de uma comunidade ribeirinha, que é mais precária, né? E ao mesmo que tem esse tipo de construção nas palafitas. E ao mesmo tempo a gente tem aqui um hotel nas Filipinas, se eu não me engano, que usa o mesmo tipo de construção, só que situações completamente diferentes de desigualdade, né? Muito de bom. Poder econômico das pessoas que vão ficar nessas palafitas, né? Muito legal. Aí de área de influência, eu peguei aqui uma imagem da minha própria cidade, que é do Parque Ecológico, que a gente tem aqui construído no centro da cidade. Antes, toda essa região aqui em volta, vocês estão vendo, conseguindo ver Sim. meu mouse? Aham. Toda essa região aqui em volta ao parque, ela era bem um subúrbio, tinha poucas construções e a pouca construção que tinha era um bairro meio feio, era bem perigoso. E depois da construção do parque ecológico, teve um tipo de gentrificação ao redor. E agora são os 3 bairros mais caros da cidade, são os que ficam em torno do parque ecológico. Muito interessante. Muito legal. Aí de região eu peguei aqui na esquerda tem a Holanda. Eu não me lembro qual cidade, eu acho que é Amsterdã. Que tem essa construção nesse estilo mais dessas casinhas meio coloridas aqui, com essa janelinha aqui em cima. E aqui do lado eu peguei a cidade de Olambra, que é aqui na região de São Paulo, que também teve várias influências por causa da imigração holandesa. Que tem vários festivais, tem o Festival das Flores, Sim. que vai ter agora no final do ano, eu acho. E a parte mais turística, tem a parte normal da cidade, mas a parte mais turística adotou esse modelo para passar esse feeling da Holanda, né? A transição ou sequência, eu peguei aqui uma imagem que mostra a transição de uma área mais de vegetação natural, vegetação mais densa. Aí tem esse período aqui de transição que é uma mata, podemos considerar mais natural, só que ela está bem mais baixa do que aqui anteriormente, e aqui já passa para um terreno fechado, que é de pecuária. Então dá para ver essa transição do natural ao Sim. quase natural e nem um pouco natural. Hierarquia, eu peguei o exemplo da cidade do Panamá, que aqui você tem o centro turístico da cidade com esses hotéis, os arranha-céus enormes, uma área totalmente de influência de capital. E aqui você tem as zonas periféricas da cidade, onde você tem a população comum, vamos dizer, que mora. Sim. E que tem as casas mais normais. Aqui um subúrbio comum, você tem a parte mais, que seria mais de favela aqui em cima, com menos poder aquisitivo. E a analogia, aqui eu peguei Las Vegas, igual o André, e a Capadócia, que são 2 locais também que são construídos numa região de deserto, e você vê que as duas se adaptaram de uma maneira muito diferente à região que elas estão, mesmo estando no mesmo tipo de região, né? Viu que bacana como cada um... a clássica, né? Essa imagem clássica que todo geógrafo ama, que é de Paraisópolis. Tem que ter em todos. Tem que ter em todos. Distintos arranjos espaciais em um lugar. Aqui, né, a imagem fala por si só. Você tem um condomínio luxuoso que cada hotel desse, acho que cada apartamento desse vale mais do que eu vou ganhar na minha vida inteira. E você tem a favela de Paraisópolis do outro lado. Sim. É que a associação espacial eu não entendi muito bem. Então eu peguei uma imagem mais semelhante, Paraisópolis de novo, que é essa divisão clara, né, entre o muito capital e o pouco capital, e aqui no Guarujá também, que você tem um condomínio fechado, luxuoso de um lado, e você tem a comunidade do outro. A associação, ela ajuda a você diagnosticar um determinado fenômeno, ou seja, as 2 áreas têm favelização. Mas, dependendo da escala, poderia ser um cemitério. Também. Entendeu? Dependendo da escala, pode ser um cemitério. Então, a associação são elementos que vão te ajudar a identificar aquele fenômeno que está ali. O que eu tinha entendido da associação é que são 2 lugares semelhantes, mas não necessariamente que se formaram daquele jeito pelos motivos iguais. Também.
Mas aí são pistas que vão te dando para você realmente chegar na identificação daquele. São hipóteses, né, que ele fala que sugerir hipóteses, que serão validadas em função da investigação. Certo. Aí, mudança também, outra imagem clássica, que é de Dubai, no ano 2000. E depois em 2017, que foi quando chegou a injeção de capital por causa do petróleo, que vieram os sheiks e apropriaram dessa área e transformaram no paraíso do deserto, né? Superou Las Vegas, eu acho que em 2010, como o capital no deserto, o local no deserto de maior investimento de capital. 17 anos, cara. Olha só que loucura. Sim, muito pouco tempo. Movimento, eu achei legal mostrar o movimento de focos de interesse, que aqui é a cidade de Detroit, que nos anos 50 ela era conhecida como a Motor City, que era o centro da produção automobilística americana, e que depois, quando isso foi passado para os países asiáticos, a cidade perdeu completamente a relevância e o investimento. Né? A cidade morreu. Hoje, eu acho que é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos e com o maior índice de desabrigados. Eu acho que perdeu esse ano para Miami. Para Califórnia. Eu acho que a Califórnia passou Detroit esse ano no nível de desabrigados e moradores de rua. Mas tudo também essa transição por causa da mudança do foco automobilístico. Sim. E a última, a difusão, eu peguei um mapa da Amazônia do desmatamento. Que você vê o avanço do desmatamento em cima da floresta em 1984, que era bem esse raminho aqui, e mais essas estrias aqui do lado, que provavelmente deviam ser da extração de madeira. E em 2012 a situação que estava, né? Hoje está infinitamente pior, mas em 2012... que é o que retrata essa imagem, tem a mudança. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Muito bacana. Quem vai agora? Gabi? Eu posso ir, mas sendo sincero, eu ainda estou muito confusa com a associação. Então, o meu vai ficar faltando associação. Eu tô olhando dos outros e tentando entender. Eu fiquei muito confusa ainda com associação, perdão. Associação, o que é? Você pode trazer por exemplo, eu dei aquela imagem. Pega uma imagem ali do Itacurubi, onde tem o cemitério. Eu acho que eu vou ter uma bem parecida, calma. Eu vou extremar o meu. E aí a gente vai analisar ela. Eu posso até colocar os meus pra gente achar. Meu Deus, agora eu esqueci como é que streamava aqui. Apresentar. Tá dando de ver? Tá. Como eu sou clássica, eu coloquei sim Paraisópolis. Coloquei pra comparação, porque foi a primeira coisa que me veio na cabeça quando falou comparação. Não, e tem livro didático essas imagens. Não, tem. Né? É porque todo livro didático tem essa imagem. Não aguento mais ver essa imagem e tá aí pra isso tudo. Não precisa muito o que falar. A comparação entre a Alfa de Paraisópolis e o prédio do Morumbi, eu acho. E a auto-influência. Eu não sei se tá certo, mas quando falou de influência muito, eu fiquei muito pensando em relação, tipo, a influência urbana dentro do mangue do Itacurubi, do manguezal, ou até mesmo do manguezal, em cima da população que vive ao redor dele, do shopping e tudo. Sim. Não, e olha volta lá. E olha a Vila Romana agora, né? Vila Sim, Romana que é Shopping, o Terebatemi, Então você vê que é uma área que eles invadiram o manguezal mesmo. Sim. Teve até um problema legal, né? Sim. Tu vê que toda aquela região de Santa que o pessoal comprou, né? Os imóveis ali para dentro isso tudo é criminoso. Sim, tem as ligações tudo. Não tem como. Então você vê que vai comendo pela beirada, né? Molhou a mão de quem para liberar, né? Porque sim. Só pensando dessa maneira mesmo. Né? Florianópolis inteiro, né? Mas aí é muito visível, não tem como. Não, você olha assim, é escancarado, né? Sim. Aí, para a região, quando eu pensei em região, sempre me vem as grandes regiões, e daí eu pensei caracterizando, tipo, pegando a região sul. O que caracteriza a região sul? Vai ter uma vegetação parecida, vai ter um clima parecido, eu não botei mais outras imagens, mas, tipo, vai ter uma cultura, abre aspas, mais semelhante, vai ter costumes semelhantes, coisas do gênero. Nesse sentido mesmo. É isso aí.
Aí, para transição à sequência, eu botei 2 partes. Eu botei a questão do ecótono, que é justamente essa transição entre uma vegetação e outra, e eu botei ainda para expressar a mata de cocais, que eu lembre é um bioma de transição entre os 3, e daí eu Ótimo. achei que fosse caracterizar bem para isso, que daí vai misturando o que tem por perto, vai misturando. É uma mistura, né? Que tá transicionando de um lado pro outro. Uhum. Aí, de hierarquia. A imagem tá muito ruim porque eu não consegui achar uma em melhor resolução. Mas isso aqui é hierarquia de centro urbano no Ótimo. Brasil. Muito bom. E rede, pra mim, representa muito bem a hierarquia. Uhum. Aí, analogia. Quando eu fui ler o negócio, me veio muito mais foi em relação à vegetação e a clima pelo mundo, em relação muito pela latitude, pela continentalidade e maritimidade, e como, tipo, lugares que são muito distantes podem ser muito semelhantes em relação a isso, justamente por estarem numa latitude parecida, por estarem mais perto ou mais longe do mar e tal. É bem por aí, é isso aí. É a Ah, possibilidade que seus estudantes, que você vai provocar neles, né? O que vocês uhum, observam no continente africano, comparado com o continente americano, né? Próxima linha do Equador, o que a gente está observando? Então, você vai começar a provocar essa observação. sim. É justamente por analogia. É isso aí. Aí, para padrão espacial, eu de novo eu coloquei a mesma imagem. Uhum. Pelo mesmo motivo, realmente ilustra completamente o negócio. É... Aí, associação especial, que eu tava muito trancada nisso, mas que tu tinha comentado sobre o cemitério de Itacurubi, que agora eu fiquei curiosa por tentar entender. Então, vamos dar um zoom ali. Putz, agora eu tô. Depois Ah, você me vê a tá. imagem. Eu só tirei um print, tá? Mas como é que seria? Eu tô muito Tá. confusa até agora. É porque aqui nessa escala a gente não vai conseguir ver. Aham, Então, aquilo que eu falei, aquelas tumbas, tá. elas, dependendo da escala, elas parecem telhados. Se a gente olhasse aqui, parece um cemitério, por Uhum, causa por causa do padrão e da forma que é posicionado tanto as casas quanto as tumbas. É tudo meio que tabuleiro, uhum, né? Então, você vai associar. O que é associação? Bem, eu tenho linhas retas, eu tenho uma forma de tabuleiro, então eu começo a fazer a analogia associando o elemento com outro, que nem aquele exemplo que eu dei da estrada. uhum, Na floresta, aqui o manguezal, eu tenho estrada e morre ali, uhum. né? Então, o que significa aquilo? Então, vamos fazer uma associação aqui. Eu estou associando a estrada a um lugar de passagem que vai me levar para algum lugar, Uhum. né? Ou é de acesso, ou para extrair alguma coisa, ou alguma coisa que vai permitir entrar e sair de algo. Então, Tá, eu começo a associar aquela linha à estrada. tá, acho que eu Você entendi. já fez a análise de imagem? Já fiz. Agora fez mais sentido. É naquela pegada da interpretação, Aham, tá? É tá. naquela pegada. Aí, pra mudança, eu peguei. Ah, é que saiu a legenda, mas é a Avenida Anhanguera em 52 e 2011. Perfeito. E movimento, eu peguei o desmatamento, que daí o movimento, a diferenciação de para que áreas vieram muito desmatamento no Brasil. E por fim, eu trabalhei de novo com a difusão na mesma imagem, porque eu achei que também Uhum. caberia para ela em relação a ver as mudanças e tudo. Muito bom, Ou muito bom. para onde que algumas coisas saíram da imagem, foram para outros lugares e tal. Então, essa atividade, quando você está começando a trabalhar com os estudantes, tu vai levar isso para eles. Sim. Quando chega no ensino médio, você pode provocar isso com eles. Né? Então, Tá. nos anos finais, quando você fala, quando vai trabalhar com os outros continentes, quando vai trabalhar, por exemplo, América, aquela realidade, né? A realidade de alguns estados, questão de Detroit, por exemplo, é perfeito para mostrar como é que eles estão hoje, como é que um determinado segmento econômico pode alavancar ou destruir uma localidade, né? Então, são coisas que vocês podem provocar neles para eles compreenderem essa mudança no espaço geográfico. Muito legal. Obrigada, Gabi. Mauro? Vamos lá? Ai, que medo, vamos lá. Que medo! Meu último já tá meio Professor, errado. Tá.
Vamos lá, professora. Como é que eu faço para apresentar? Eu não sei. Você tem um quadradinho com uma seta. Tá. Apresentar. Aí uma janela, o window, tu tem que estar com o teu arquivo aberto. É isso aí. Estão vendo? Tá vindo. Aí, veio. Tá, o meu é bem simples. Vamos lá. Pode começar? Pode, vamos lá. Tá, comparação. Olha, deixa eu ver aqui. Comparação, eu peguei aqui a característica da colonização açoriana, né? Ótimo. Aqui é a colonização alemã ali no Vale do Blumenau, né? Pode comparar, né, mais ou menos a característica de construção de ambas, certo? Show de bola. Certo. A influência, né? Aqui eu trago também a colonização italiana, que ela vinha, querendo ou não, ela saiu de uma situação, né, calamitosa na Europa e veio em busca de novas terras, novos métodos de vida, e elas se apropriaram muito da natureza, né, para sobreviver. Uhum. E a influência que eu trago aqui é que, né, essa de baixo já é a etnia alemã, também teve o mesmo percurso, né, fugindo da Europa para vir aqui tentar uma vida melhor, apropriando-se da natureza, né, que a foto de baixo já é mais do ciclo da madeira aqui no meio oeste. Tá. A região, aqui né, a característica muito forte dos gaúchos, que tomam chá, chimarrão, né, então é característico da região sul aqui do Brasil, não só do Brasil, da América, aqui da Argentina, do Paraguai. E aqui eu trago, né, a outra característica lá do chá da Inglaterra, que é outra forma que eles né, que é um hábito, né, querendo ou não, é um costume daquela região, né, certo? Transição. Eu peguei aqui uma foto que lá dizia que era a fronteira dos Estados Unidos com o México, que mostra ali, né, a dificuldade, né, a imposição de uma barreira para o acesso das pessoas, enquanto a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá é uma faixa escrita na rua onde o cidadão pode atravessar, né, sem constrangimento algum. Interessante. Muito legal isso, Mauro. Né, muito legal. Não sei, é meio, como pode ser, é constrangedor, né? Porque tu vê, de um lado a passagem é livre, pode ir, voltar, e do outro não, né? Tem uma barreira, tem algo que impede a gente. É muito triste. Tá, hierarquia. Eu trouxe aqui, né, uma foto de um rio tipo Amazonas muito grande, que um município quase circula ao redor dessa economia, certo? Então é um nível, né, essa economia ela só gira pelo tamanho do rio, pela hierarquia, né? Sim. E quanto, por exemplo, o Rio Criciúma, que, né, é um rio bem menor, que não traz nenhum benefício, pelo contrário, né, só traz aí danos e prejuízos para o município. Certo? As pessoas que fazem isso com o rio, né, Mauro? As pessoas que fazem isso com o rio, na verdade. Isso já começa porque eles já ocupam o pior lugar, né? Quando eles já vêm ocupar, a colonização se deu já ao redor dos rios, né? Sim. Certo. Analogia. Eu peguei duas fotos do hemisfério norte no inverno, certo? Os dois nevam, muito frio, né? Muito difícil de viver. Mas países de primeiro mundo. Dá pra fazer uma bela analogia aqui. Padrões espaciais. Eu peguei a favela, em contraste aqui com a praia, que é um turismo internacional do Rio de Janeiro, e os prédios de luxo. Pontos turísticos, então, é um padrão. Tu consegue visualizar uns 3, 4, 5 padrões aqui nessa foto, eu acho. É isso mesmo, professora. Não, e você vê, ou seja, eu vejo um padrão da favela, né? Que ela é um padrão totalmente irregular, né? Um padrão, como é na zona urbana também, ou seja, ela apresenta um certo ordenamento ao longo da orla, né? Com os seus prédios, de uma forma que, entre aspas, planejada, né? E na favela, não. Né? Você observa isso. Aí você tem uma proximidade da favela, daqueles prédios ali, mais beirando o mar, né? E a ocupação da favela atrás desses outros prédios, longe do mar. Outro padrão, isso mesmo. É muito interessante. Aí você vai lá para Lagoa Rodrigues de Freitas.
né? Lá para a Lagoa. Ou seja, vai ter um outro padrão também em função da Lagoa. Sim. Muito interessante. Legal. Tá. Associação espacial. Isso aqui, né? Condomínios de luxo, que são condomínios feitos, pode ser até quase a mesma característica do relevo, né? Um relevo mais ou menos plano ali, com 1 ou 2 lagos, mas a diferença entre, né, um condomínio de luxo e um condomínio, por exemplo, da Minha Casa Minha Vida, né? Olha só a diferença. Aí, então, como é que você vai associar o quê? A questão econômica. Sim, demonstra que quem tem um poder aquisitivo maior vai estar nesses condomínios, ao passo de que, se eu tivesse uma mesma imagem do Minha Casa Minha Vida, porém em Tóquio, por exemplo, né? Você teria uma imagem semelhante, você poderia usar as mesmas referências, só que não ia ser. Ah, tá. Entendi. Porque em Tóquio, por exemplo, no mínimo $3.000, digamos assim, para morar nas regiões mais centrais. É caríssimo, e um cubículo. Né? E um cubículo. É nesse sentido que eu falo. Você vai associar elementos para tentar validar a sua hipótese. Não, mas é que eu poderia pegar, então, um condomínio, mas tem vários condomínios aqui que são super desorganizados, bagunçados. Enquanto aqueles condomínios do Japão lá são tudo, quase assim, mesma coisa, né? Pequenininho, amontoado, mas super organizado, né? Sim, é nesse sentido. A associação, você vai jogar elementos para poder validar a tua hipótese. Qual seria a tua hipótese aqui? Aquele condomínio de luxo pode ser uma cidade fantasma. É tão caro que não tem ninguém para comprar. Entendeu? Pode ser uma hipótese. Então, como é que eu vou validar essa hipótese? Se tem algum movimento, se tem algum indício de ocupação. Então, são análises que você vai fazer para validar a hipótese que você está colocando naquela imagem. Vai lá, Mauro. Vamos lá. Mudança. Eu peguei uma foto aqui do Tubarão, né, que sempre tinha um problema aqui de filas, porque foi feita a duplicação, mas não tinha ali o acesso do túnel, era via simples. Então, a mudança simples ali, né, do túnel ficando pronto, já diminuiu, então, a quantidade de filas, a quantidade de horas que tu fica no teu trajeto. Isso dá para exemplificar bem uma mudança, eu acho. Isso pode caracterizar assim. Muito interessante. É um meio ali que, imagina, antes era 3, 4 horas de fila e agora tu vai e passa em meia hora. Muda no teu dia a dia, né, para as pessoas ali do local. Certo? E difusão, eu não sei se é bem isso, mas é mais ou menos a gente estudar os fenômenos, né, e no tempo que eles ocorrem, a cheia do Amazonas e a seca do Amazonas, né, o contraste que dá entre isso aí. O espaço temporal deles, assim, uma loucura, né, olha só. Né? Não dá para acreditar, né, mas é mais ou menos isso. E o que mais? Isso aqui é o último, que eu não sei se está certo, que eu estava tentando fazer, que mostra mais ou menos a ocupação do povo brasileiro. Ela se dá mais no litoral, claro, por causa da colonização, mas eu acredito que tem a ver com a distribuição aqui das capitanias hereditárias, né? Porque assim foi feito o maior investimento nessas áreas, vamos dizer assim, né, lá pelos coronéis. Certo? Não sei se tem a ver. Isso aí. É isso? Isso aí. Então tá, é isso. Muito bom, Mauro. Obrigada. Valeu. Agora só parar de apresentar. E agora, como é que faz? Tem uma faixinha escrita aqui. Isso, parou. Fechou, gente. É isso. Eu não apresentei? Meu amor, então vamos lá. Tá. Deixa eu pegar aqui e apresentar. Eu apresento a tela inteira? É mais fácil? Sim. Essa tela aqui. Foi? Foi. Deixa eu ocultar isso aqui. Tá. Começando com comparação. Eu quis mostrar a diferença das entradas de cidade. Ótimo. De Florianópolis e Joinville, por exemplo. Que Joinville é uma estrada que só tem uma mão de cada lado. E porque o fluxo é geralmente bem menor, e o de Florianópolis, como tem o fluxo de trabalho além do
turístico é 3 faixas cada lado, né? E mesmo assim faz fila. Verdade. A área ou influência, eu quis botar eu peguei essa imagem que tá bem ruinzinha mesmo, mas foi com o propósito de ver o quão diminuta ficou. Essa é a área alugada de Itá, e essa é a parte da igreja ali, para ver realmente o que uma cidade inteira se tornou, ficou tão diminuta no resto da paisagem, né? Por causa da área de influência do que acabou alagando, né? Da hidrelétrica. Região, eu quis mostrar a diferença de regiões com o tempo, né? Aqui estão os tratados de Espanha e Portugal, de separação da América do Sul, e depois o que acabou se tornando em cada regiãozinha, cada estado brasileiro e tal. A transição, sequência, eu quis fazer a área de transição entre, essa aqui é a pirâmide de Quéops, se eu não me engano, e que geralmente quando se mostra fotos de pirâmides, geralmente é do lado com as costas, com a cidade nas costas, né? Nunca, não se pensa quão próximas elas estão. Acho que elas estão sozinhas, isoladas, né? Mas elas estão muito próximas desses núcleos urbanos. Eu quis botar esse daqui. Muito bom. A hierarquia, eu fiz a divisão norte e sul mundial geoeconômica, né? Que não é um norte-sul literal. Um norte-sul que faz um monte de curva esquisita. Para realmente reforçar a hierarquia, né? Entre esses polos. Sim. A analogia, eu peguei o Polo Sul e o Polo Norte. Então, está com o Polo Norte, são duas regiões bem parecidas, mas que o Polo Norte tem bem mais gente conseguindo morar lá, enquanto o Polo Sul é mais estação de pesquisa e mais nesse quesito, né? Padrões espaciais, eu peguei essa imagem da Terra iluminada à noite, né? Quais áreas são mais iluminadas, quais áreas que são menos iluminadas. A associação espacial, eu peguei esse aqui, à esquerda é o Havaí e à direita é a Ilha dos Açores. São duas ilhas bem isoladas mas que até que tem turismo nos Açores, também é focado, só que são turismos bem diferentes, né? Os Açores é bem mais um turismo cultural e gastronômico. Deixar os valores mais originários, e enquanto o Havaí é aquele turismo mais para agradar ao turista, né? Capitalista mesmo. Muito legal isso. Mudança, legal. Esse aqui são duas fotos de Balneário Camboriú. A esquerda é de Balneário Camboriú em 1970, quando já começa um pouco mais de gente vir para Balneário Camboriú. Mas mesmo assim, a gente vê que essa ponta da estrada principal de Camboriú ali, né? São casas ainda em contato com a praia, né? Agora já são tudo prédios. O movimento, eu peguei essa foto dos canyons que tem nos Andes. Isso, tanto movimento quanto mudança dá ser essa foto, né? Mas eu achei o movimento de rio, como ele transforma o terreno, né? Eu quis sim. Seria bom se tivesse duas imagens, né? Tu acha? É porque eu não tenho como pegar uma foto do antes quando esse rio ainda existia, né? Não, por isso que eu estou te falando. Se você fosse trabalhar em sala de aula com seus estudantes, você teria que mostrar, ou seja, qual é o movimento, o que aconteceu do antes e depois, né? É nesse sentido que eu estou falando. Eu poderia pegar uma imagem, eu até pensei em colocar do Rio Amazonas, por exemplo, também. Sim. Que é onde os rios dos Andes vão parar, né? Sim. E difusão, essa é uma foto de Rondônia, se não me engano, em 1975 e 2001, como foram se espalhando esses núcleos urbanos e nessas além dos assentamentos, né? Além dos assentamentos também, que é nesse estilo espinha de peixe. Esses assentamentos, às vezes, vêm carregados de problemas, porque não é feito planejamento para isso, simplesmente coloca as pessoas lá e se vira, né? Então, tem uma situação bem complicada. Eu orientei uma tese de doutorado em função de alguns loteamentos dessa forma.
É bem interessante. Muito bom. É isso. Fechou. Então, é uma atividade que vocês podem também praticar na sala de aula, dependendo do nível escolar, que instiga muito essa percepção, esse olhar para vocês trabalharem os outros contextos, né? Dando uma complexidade maior aos conteúdos. Foi bom, gente? Legal? Gostaram? Ótimo, gostei muito. Foi bem Bacana. legal. Eu gostei bastante. Eu acho bem legal essa ideia de reforçar interpretação de imagens, porque em escola se vê muita interpretação de texto, né? Só. E bem pouco de interpretação de imagem. E aí você leva um mapa para a sala de aula e acha que o teu estudante tem que saber ler mapa. Né? E aí você vê algumas dificuldades que adultos têm hoje de noção espacial. Né? Eu recebi uma amiga minha aqui em casa, ela ficou no pântano e olhava para cá, para os Açores, e ela já tinha vindo aqui em casa, ela não conseguia associar o que era com a continuidade. Ela não tinha uma leitura espacial. Ou seja, não foi provocado isso nela. Ela olhar o espaço na realidade e imaginar que quando ela viesse para cá seria essa continuidade. Interessante isso. Isso acontece no cotidiano, né? Então, provocar no seu estudante esse olhar é interessante, né? Além do real, olhar o representado, fazer essa correlação, vocês vão ter que provocar em sala de aula. Fechou então, gente? Vou finalizar aqui a gravação. Obrigada.